Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Quem fala é o professor Anderson Fumax. Estou muito feliz por poder proporcionar, esse curso aqui para vocês, para o focado no edital, tendo em vista o concurso da UF, do cargo de assistente à administração. A administração financeira e orçamentária é uma matéria muito temida, pela maioria dos participantes, mas o nosso foco aqui, nosso compromisso é tentar, facilitar a vida de vocês, com um material mais tranquilo, mais leve, direcionado, para que vocês façam, esse estudo de uma forma muito mais leve. Para quem não me conhece, eu sou contador de formação, tenho um mestrado em ciências contábeis, atuo no Ministério Público do Estado de Janeiro como perito, sou professor de cursos preparatórios para concursos, MBAs, cursos de extensão há mais de 12 anos, já tenho algumas obras publicadas, na área de contabilidade, na área de perícia, na área de finanças, tenho uma empresa de treinamentos, treinamentos na área de contabilidade, de finanças e de perícia, e faço parte da diretoria, de algumas instituições, como o Sescom Rio de Janeiro, Sindicont Rio de Janeiro, IBEF Rio, faço parte do Conselho de Normas Técnicas do Grupo Épicos, e a AFO, sem dúvida alguma, é uma disciplina que eu gosto muito de lecionar. O primeiro ponto é a gente entender o porquê cai AFO, mas por que os concursos costumam pedir AFO? Porque, na verdade, AFO tem relação com a questão do direito financeiro, atividade financeira do Estado. É um ramo do direito, que trata basicamente de orçamento, trata basicamente de planejamento. Então, eu, entendo que, além de ser uma disciplina importante para concursos públicos, é uma disciplina importante para que a gente entenda o processo orçamentário no país, porque a gente precisa entender como funciona, o orçamento no nosso país. E eu não digo somente em âmbito federal, mas estadual e municipal. Então, a AFO vem com esse objetivo de estudar, a atividade financeira do Estado. Então, a gente vai falar sobre isso nesse primeiro bloco. Vou fazer um aspecto introdutório. A gente vai falar um pouco sobre orçamento, um pouco sobre planejamento, para vocês entenderem aonde vocês estão pisando. E em cada bloco, a gente separa duas questões, só para vocês terem uma ideia de como isso pode cair em concursos públicos com as suas respectivas respostas. Legal? Então vem comigo na tela aqui, meus queridos. Bom, então, primeiramente, nós vamos falar do objeto de estudo da administração financeira e orçamentária, que é a AFO. Então, a AFO, como eu comentei anteriormente, ela tem relação, com o direito financeiro, que é um segmento do ramo, do direito público que disciplina a atividade financeira do Estado. Ou seja, como é que o Estado, assim como governo, como poder, ele gerencia seus recursos. Então, o que a gente vai ver aqui? A forma com que aquele ente público obtém seus recursos, que é justamente a receita pública, como ele cria crédito público, ou seja, como ele cria recursos, porque muitas das vezes as receitas públicas provenientes de impostos talvez não sejam suficientes para bancar as despesas, Em algum momento eu posso ter que criar recursos, Então eu posso ter aí a obtenção de empréstimos, a operação de crédito, E aí o orçamento público é a ferramenta, de gestão desses recursos, o orçamento público, e aqui a despesa pública, Como é que se despende esses recursos, como é que se gasta esses recursos. Então, dessa forma, o estudo da AFO visa assegurar a execução das funções do Estado, contribuindo para aprimorar o planejamento, organização, direção e controle. Então, para quem estuda administração, o famoso PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle, bem como as tomadas de decisões dos gestores públicos em cada uma dessas fases. Então, um ponto importante a ser ressaltado aqui é o seguinte: o nosso foco vai ser orçamento público. Então, para a gente falar de orçamento público, eu preciso entender o que é o orçamento. Então, o orçamento é uma ferramenta que gerencia o quanto entra de recursos e o quanto sai de recursos. Pense no seu orçamento pessoal. É importante que todos nós tenhamos um orçamento,
como pessoa física. Ou seja, olha, todo mês entra esse recurso aqui. Alguns meses um pouquinho mais, alguns meses um pouquinho menos, e durante os meses eu tenho esses gastos também, alguns meses mais, alguns meses menos, né? Então, ou seja, eu preciso entender até que ponto eu posso gastar, né? Tendo em vista que as minhas receitas, né, os meus rendimentos, eles são escassos, né? E as despesas precisam se adequar, né, a essas receitas, esses rendimentos que são escassos. E assim vale também para o poder público. Legal? Bom, avançando mais um pouco aqui. Um ponto importante para a gente ressaltar é a legislação básica, né? Quem estuda orçamento público, quem estuda AFO, pode se deparar com diversas normas, diversas leis, mas sem dúvida alguma, essas quatro, né, que nós vamos comentar aqui, são as normas bases, né, para a elaboração de questões de prova, né? Temos a Lei 4.320 de 1964, é uma lei que estatui normas, né? Estatui como os poderes vão elaborar, né, o seu orçamento, né? Ou seja, uma norma de 64, né? Então fala de orçamento de uma maneira geral, né? Temos a Constituição Federal de 88, né? E nos seus artigos 163 a 169, então a gente vai falar bastante sobre esses artigos. Né? Temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, que é chamada LRF, né? Que é uma lei que veio dar mais responsabilidade aos gestores, né? na gestão dos recursos. Né? E eu tenho aí as leis orçamentárias, né? E a Lei de Créditos Adicionais. A gente vai explicar um pouquinho daqui a pouquinho o que seria isso. São leis ordinárias também. Então, ou seja, todo ano, né, a gente vai ter aí a autorização, né, e a publicação de uma lei orçamentária e bem provável, né, da lei de créditos adicionais. A gente vai explicar um pouquinho o que seria créditos adicionais. Né? E eu coloquei aqui um asterisco porque, embora existam outros normativos, né, existam outras normas que acabam complementando, tratando algum assunto de forma mais detalhada, sem dúvida alguma, a maior parte das questões de prova guardam relação com esses itens aqui que acabamos de falar. Legal? Beleza? Tá? Então, quando eu falo de orçamento, que eu comentei que o orçamento é uma ferramenta de gestão, e é justamente isso que a gente vai falar agora aqui. O orçamento público é uma ferramenta de gestão. Né? E aí a gente vai começar a ver algumas palavras-chave aqui. Ou seja, o orçamento é um ato pelo qual o Poder Executivo prevê, ou seja, aqui eu estou fazendo uma previsão, né? E quem autoriza, né, esse orçamento é o Poder Legislativo. Então, reparem aí, né, que eu trabalho com o chamado orçamento misto, porque o executivo ele prevê, o legislativo autoriza, né, ou seja, dá autorização. Previsão, autorização. Por certo período de tempo, porque o orçamento, ele, em regra, ele dura um ano, né? Pelo menos a lei orçamentária anual tem a vigência de um ano. A execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Então, meus amigos, qual é a lógica disso? Bom, dentro do nosso planejamento orçamentário, eu tenho lá o poder executivo de cada ente, né? A gente vai explicar um pouquinho como é que funciona esse processo, né? Ou seja, mas não chega a ser o presidente, o governador que vai entregar pessoalmente, né, o projeto, né, ele que faz, tem todo um processo por trás disso. Ou seja, ocorre a previsão, né, por parte do executivo do projeto de lei orçamentária, encaminha-se ao Poder Legislativo, que se discute, né, se inclui emendas, que a gente vai falar sobre isso, e ali vai ter a autorização, né, vai sair a autorização daquele projeto de lei orçamentária que posteriormente vai virar lei. Legal? E ele tem a vigência de um ano, pelo menos a lei orçamentária anual, mas a gente vai falar sobre os outros instrumentos de planejamento orçamentário. Bacana? Tá? E é um instrumento de curto prazo, no caso da lei orçamentária anual, porque ela tem a duração de um ano, né?
Ou seja, então esse instrumento, ele durante aquele período, eu estou operacionalizando aquilo que eu, né, considerei como meta, como prioridade para aquele ano. Tá? Então, a gente vai falar sobre os demais instrumentos de planejamento orçamentário, né? E a lei orçamentária anual, ela faz o quê? Ela operaciona, né? Ela faz ali a operação daquilo que eu estava prevendo. Então, é um instrumento fundamental de governo, porque a partir, né, das políticas públicas, né, pensadas por determinado governo, o orçamento vai materializar, né, essas políticas públicas. Então, através, né, do orçamento, os governantes acabam visualizando, né, quais são as prioridades, né, daquele ano, decidindo a melhor forma de gastar aqueles recursos e como, né, distribuir entre os diferentes grupos sociais, né? Porque muitas das vezes, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as funções do orçamento, uma das funções é a função alocativa e a outra é a distributiva, né? A distributiva é justamente tentar distribuir melhor os recursos para tentar diminuir as desigualdades sociais. Legal? Beleza? Tá? Então, avançando um pouco mais aqui, basicamente, né, estamos nesse cenário aqui de orçamento misto, né, aonde eu tenho a participação do executivo e do legislativo. Ou seja, o executivo elabora o projeto de lei orçamentária, o legislativo, né, vota, né, autoriza. Uma vez sendo autorizado, sendo votado, o executivo obviamente executa, né? E quem controla essa execução orçamentária é o próprio legislativo, né? Com o auxílio dos tribunais de contas. Legal? Então temos o nosso orçamento misto vigorando desde 1988. Mas, né, já foi possível, né, o orçamento legislativo, né? Ou seja, no qual a elaboração, votação e controle do orçamento eram competências do poder legislativo, né? E o executivo só executava, né? Isso foi utilizado na Constituição de 1891, tá? E eu já tive a possibilidade também de ter um orçamento executivo, que tudo era feito pelo executivo, né? Ou seja, é utilizado em regimes mais autoritários, na época da ditadura, por exemplo, foi utilizado esse tipo de orçamento, onde a elaboração, votação, controle e execução eram competências do próprio Poder Executivo. Então, isso foi possível na Constituição de 1937. Mas o que temos hoje aqui é o orçamento misto. Hoje temos o orçamento misto. Legal? Tá? Então, pontos importantes aí a serem observados. Agora, funções do orçamento. Meus amigos, como eu falo, quando eu falo funções de orçamento, é porque o orçamento é uma ferramenta de gestão, tá? Do qual o governo vai tentar fazer a alocação de recursos da melhor maneira possível, mas sempre analisando também questões de desigualdades sociais, né? Justamente os programas sociais são pensados e criados justamente, né, por conta dessa outra função do orçamento. E, obviamente, eu não posso deixar também de ressaltar que o orçamento ele tem uma função, né, de equilíbrio econômico, né, uma função estabilizadora que a gente vai tratar aqui a partir de agora, legal? Tá? Então, quando a gente fala de funções do orçamento, são as maneiras em que o orçamento ele acaba sendo utilizado, né, para a sociedade como um todo. Então, por exemplo, a função alocativa, o próprio nome está dizendo, tem relação com a melhor alocação de recursos pelo Estado, de maneira a favorecer a disponibilização de bens e serviços à população, principalmente quando o mercado é falho, né? Quando o mercado ele é falho, o governo precisa entrar para fazer essa alocação de recursos. Então, por isso, a função alocativa, ou seja, como os gestores públicos vão alocar, né, esses recursos da melhor maneira possível. Tá? A função distributiva, que não deixa de ser um complemento da alocativa, olha, analisando um cenário em que eu tenho regiões sul e sudeste mais desenvolvidas, norte e nordeste menos desenvolvidas, essa alocação de recursos ela vai seguir também um parâmetro de distribuição, de melhor distribuição de renda, né, de distribuição de políticas, né, tributárias para tentar minimizar a tributação de quem ganha menos,
ou de programas de transferências de renda, né? Enfim, então eu tenho uma função também distributiva, que é justamente com o objetivo de tornar a sociedade menos desigual. Legal? Então, os programas de governo, né, os programas sociais, justamente têm essa função distributiva. E eu não posso também deixar de ressaltar, como eu comentei, da função estabilizadora, né? Ou seja, sabendo que o governo ele precisa reagir, né, a situações que ocorrem, né, no mercado, ele precisa ter mecanismos de proteger a economia, né, de estabilizar a economia, ou seja, através de políticas monetárias, políticas fiscais, políticas cambiais, né? Então, o orçamento não deixa de ter uma função estabilizadora, ou seja, que é a aplicação de políticas econômico-financeiras para ajustar o quê? Nível de preços, melhorar nível de emprego, estabilizar a moeda, promover crescimento econômico, né? Política monetária, política cambial, política fiscal. Porque, ou seja, o governo, ao aumentar, por exemplo, a taxa de juros, ele está, né, tentando criar mecanismos para diminuir a oferta de recursos, para tentar diminuir a inflação, né? Mas isso pode gerar uma situação produtiva complicada, né? Porque a dificuldade de acesso a crédito ela pode dificultar, né, a produtividade no país. Então, ou seja, tudo isso precisa ser pensado pelo governo. Legal? Beleza? Show de bola? Tá? Então, são pontos aqui importantes a serem observados, né? Dessas funções que cada item, né, de orçamento ainda tem como direcionar, né, a sua grande importância. Bacana? Tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui como resumo, né? O orçamento público é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, né? Então, quando eu falo a nível federal, o presidente, a nível estadual, o governador, né? A nível municipal, o prefeito, precisa ser aprovada pelo Poder Legislativo, né? A nível federal, o Congresso Nacional, a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? A nível estadual, são as Assembleias Legislativas, e a nível municipal, as câmaras municipais. Bacana? Então, nesse orçamento público, né, estima-se receita e fixa despesas. Então, repare aí na palavra-chave, né? Estima receitas, é uma previsão de receitas. Previsão. E aqui é fixar mesmo, né? Porque se eu estimo arrecadar 100, eu só posso gastar 100. Se eu estimo arrecadar 150, eu só posso gastar 150. Então, ou seja, a despesa ela é fixada com base na minha previsão de receitas. Tá? E aí, quando eu tenho a execução orçamentária, eu confronto aquilo que eu estimei, né, ou aquilo que eu estava prevendo, com a efetiva arrecadação de receitas, né? E aí eu também confronto aquilo que eu fixei de despesas com aquilo que eu empenhei de despesas. Empenho é o primeiro estágio da execução da despesa, né? Ou seja, olha, eu estou criando a obrigação de pagar, né? Então eu tenho essa parte de previsão, né? De planejamento, essa parte aqui de execução. E o orçamento público ele tem a validade de um exercício financeiro, né? Que aqui no Brasil vai coincidir com o ano civil. Legal? Beleza? Tá? Então aí a gente tem aí já uma análise, né, do que a gente vai tentar mostrar para vocês ao longo dos demais blocos, beleza? Tá? E aí existem algumas questões, né, na UF, né, que também envolve a questão de planejamento, que o orçamento, na verdade, se for parar a pensar, ele está dentro, né, de um conceito de planejamento, porque assim, quando eu faço um orçamento, eu estou tentando me planejar para saber o quanto eu devo arrecadar, para saber o quanto eu posso gastar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre noções de planejamento e a gente vai entrar aqui no decreto, né, número 200 de 1967. Bacana? Então, vem comigo aqui na tela. Bom, então, de acordo com o decreto-lei de número 200, né, de 1967, a ação governamental vai obedecer, né, a um planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados, e compreenderá a elaboração e a atualização dos seguintes instrumentos básicos. Então, eu tenho um plano geral de governo,
Aí eu tenho os programas gerais, setoriais, regionais, de duração plurianual, né? Depois a gente vai falar sobre o PPA aqui, né? O orçamento programa anual, que é o orçamento, né, que ocorre todos os anos, e a programação financeira de desembolso. Então, ou seja, eu tenho um plano geral de governo, são as diretrizes daquele governo que assumiu, né, os programas gerais, setoriais e regionais, com a duração plurianual. E aí, durante os diversos anos, eu tenho a execução do orçamento do programa anual, que o nosso orçamento é dividido em programas, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E aí, né, uma vez eu arrecadando aquelas receitas, né, aí eu já tenho também uma programação financeira de desembolso, né, justamente para eu programar as minhas saídas de recursos. Bacana? Tá? Então, ou seja, a ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, ou seja, diversos anos, né? Elaborados através dos órgãos de planejamento, sob a orientação e coordenação, né, superiores do presidente da República. Né? Então, essa parte fica sempre no Poder Executivo. Né? Cabe a cada ministro orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional correspondente. Vai falar sobre isso no ciclo orçamentário, né? Ou seja, então cabe a cada ministro orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional correspondente ao seu respectivo ministério, claro, porque eu estou falando de um decreto federal, né? E aos chefes da Secretaria de Planejamento, porque a gente vai falar daqui a pouquinho que quem consolida essas informações todas de orçamento, né? É justamente o setor de planejamento do governo, né? A Secretaria de Orçamento Federal, né? E esse é um braço direto da Presidência da República, né? Justamente para poder fazer essa consolidação, né, desse orçamento, desse projeto de lei orçamentária para ser pedida a autorização. Legal? Beleza? Tá? Então, obviamente, a aprovação desses planos, programas gerais, setoriais e regionais é de competência da Presidente da República, né? E em cada ano será elaborado um orçamento-programa. Ou seja, todos os anos eu vou ter uma execução orçamentária, né, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte, servindo, né, de roteiro à execução coordenada do programa anual. Então, a gente vai ver mais à frente, no ciclo orçamentário e nos instrumentos de planejamento orçamentário, como é que funciona isso. Mas eu já dou aqui um spoiler, né? A gente vai ter o plano plurianual, né? Depois a gente vai ter a lei de diretrizes orçamentárias e depois a lei orçamentária anual. Então, ou seja, esse cara aqui, o plano plurianual, é um plano, né? É um plano de governo para 4 anos, né? Que aí todo ano eu vou analisar e entender qual é a objetivo, qual é a meta, qual é a prioridade daquele governo para determinado ano. Bacana? Beleza? Tá? Então, vamos aqui trazer duas questões tranquilas aqui para a gente reforçar esse primeiro conteúdo. Então, ou seja, questão número 1. É correto afirmar que o orçamento público é um processo de planejamento, ou seja, intermitente e dinâmico, contínuo e dinâmico, intermitente e dinâmico, ou seja, está lá, a letra A, intermitente e dinâmico, que o Estado utiliza para demonstrar seus planos, programas de trabalhos, trata-se de um documento eleitoral obrigatório, somente previsão de receita, claro que está errado, né? B, contínuo e dinâmico, que o Estado utiliza para demonstrar seus planos, programas de trabalho para um determinado período? Sim, a princípio está certo, né? Um ano, né? Traço documento de previsão de receitas e autorização de despesas? Opa, isso parece, né? Tá mais certinho, né? Olha C, contínuo e dinâmico que o Estado utiliza para expor informações organizacionais, gerais e programas de trabalho para um determinado período? Trata-se de um documento destinado somente à autorização de despesa? Esse está errado, né? Intermitente e dinâmico que o Estado utiliza para expor informações organizacionais, gerais e programas? Traz documento eleitoral? Não é eleitoral, isso aí não faz sentido algum, né? Então, obviamente, estamos falando da letra B de bola, né? O orçamento público é um processo contínuo, dinâmico, porque ele todo ano acontece, né, da mesma forma, né, flexível, porque ele pode ser ajustado, né, e traduz em termos financeiros para determinado período, ou seja, um ano, né, um exercício financeiro, os planos e programas de trabalho do governo. Ou seja, nessa elaboração, estima-se as receitas, né, a serem arrecadadas e fixa as despesas a serem efetuadas. Legal? Beleza? Número 2.
Um dos princípios que a administração pública deve obedecer é o planejamento, que compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos, exceto. Então, nós falamos de planejamento, né? Ou seja, é só entender aquela estrutura que nós comentamos, aqueles 4 pilares, né? Falamos lá do Plano Geral do Governo, falamos dos programas gerais, setoriais, regionais de duração plurianual, falamos de orçamento-programa anual e da programação financeira de desembolso. A gente não comentou aqui sobre, né, a letra D. Aqui eu vou até voltar aqui para colocar aqui letra B de bola, né? Ou seja, aqui a gente não falou de orçamento-programa mensal. Então, gabarito D, ou seja, instrumentos básicos de planejamento, plano geral do governo, programas gerais, setoriais, regionais, orçamento-programa anual, programação financeira de desembolso, não faz menção aqui ao orçamento de programa mensal. Legal aqui, gente? Então a gente fecha esse primeiro bloco, né? Um bloco um pouquinho mais extenso, porque a gente contextualizou aqui, né, a nossa disciplina, e a gente vai voltar aqui com mais blocos, né, já mais, vamos dizer assim, mais específicos, né, de cada tópico do edital de vocês. Bacana? Então fecho por aqui. Vejo vocês daqui a pouquinho. Até já!